pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas e espero que vocês estejam aprendendo bastante por meio do canal sobre a história do Brasil. E se os conteúdos têm acrescentado mais conhecimento a você, dê o seu like e compartilhe em suas redes sociais, para que outras pessoas também tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Hoje nós preparamos uma curiosidade sobre a nossa bandeira nacional. Todos nós já sabemos que cada país tem a sua própria bandeira, mas você sabia que a nossa bandeira nacional possui o seu próprio hino? Pois é, e esse hino possui letra e música. A letra foi escrita pelo poeta Olavo Bilac, que viveu entre 1865 até 1918. E a música foi composta pelo maestro Francisco Braga, que viveu entre 1868 e 1945. A música foi um pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, que viveu entre 1836 a 1913, sendo apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro em novembro de 1906. O hino à bandeira é um dos hinos da nação brasileira, junto ao hino nacional, hino da independência e o hino da proclamação da República. Outra curiosidade é que o Brasil já teve ao todo 13 bandeiras nacionais. A primeira bandeira a ser hasteada no solo brasileiro. A Ordem de Cristo foi uma associação que patrocinou as grandes navegações portuguesas e sua bandeira chegou ao Brasil junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, estampada em suas velas. Esse era o símbolo nacional dos portugueses e, apesar de não ser tecnicamente a primeira bandeira do Brasil, foi a primeira a ser hasteada em solo brasileiro. Bandeira real. Criada por João II de Portugal, continha o estandarte real branco junto com o brasão de armas do país. Terceira bandeira. Foi utilizada durante o reinado de Dom João III de Portugal. Nessa bandeira já não era utilizada a Cruz de Cristo junto ao brasão de armas de Portugal, e sim uma coroa real. Quarta bandeira. Bandeira do domínio espanhol. Essa foi a bandeira vigente enquanto Portugal foi ocupado pela Espanha entre 1616 a 1640. A bandeira de domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal, Felipe II. Manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos por 5 ramos em cada lado. Quinta bandeira. Bandeira da Restauração. Foi instituída após o fim do domínio espanhol e representava o ressurgimento do reino português. Sexta bandeira. Bandeira do Principado do Brasil. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente. Sétima bandeira, bandeira de Dom Pedro II. A bandeira de Dom Pedro II foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes, entre 1683 a 1706. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Oitava bandeira, bandeira real do século XVII. A bandeira real do século XVII foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do seu reinado. Nona bandeira, bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Em 1815 foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, o reino apenas recebeu uma bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. Décima bandeira, bandeira do regime constitucional. Essa foi a última bandeira do Brasil antes da independência. Elevado à categoria do Reino Unido, o país já não era mais colônia de Portugal. 11ª bandeira,
bandeira imperial do Brasil, a primeira bandeira do Brasil que foi usada na época em que o Brasil estava para se tornar uma república. 12ª, bandeira provisória da República. Essa bandeira foi utilizada apenas 4 dias, apenas para substituir a bandeira imperial. 13ª e atual bandeira nacional, criada em 1889 e utilizada até os dias atuais. E lembrando que a nossa bandeira brasileira não representa um partido político, seja ele qual for. Ela foi instituída para representar a todos, independente da classe social, da cor da pele, do gênero e da idade. E agora nós vamos todos ouvir e aprender o hino criado para a nossa bandeira nacional.